Olá, queridos, prontos para mais uma devocional de hoje? Eu quero compartilhar com vocês e hoje a gente vai falar sobre metamorfose. Eu estava meditando hoje pela manhã e quem me conhece sabe que eu gosto muito de borboleta, né? Porque eu acho que a borboleta é profética. Porque a borboleta ela passa por um momento de metamorfose, né? Do casulo a se tornar borboleta e voar. E eu estava meditando sobre isso, que a natureza ela tem muito essa questão de metamorfose entre os animais, mas na nossa vida também. E quando há esse processo, né, de metamorfose, que nada mais é que uma modificação na estrutura corpórea, né, seja do animal ali, na nossa vida, quando a gente traz para nós, toda modificação, toda transformação, ela passa por um processo. Há necessidade do processo, né? Então entendem que a lagarta ela começou no casulo e depois houve um processo para que ela se tornasse uma borboleta. E não é diferente na nossa vida. Às vezes nós passamos por alguns processos para transformar a nossa vida, o nosso interior, mas processos muitas vezes doídos, processos muitas vezes doloridos, que às vezes deixam cicatrizes em nós. Mas o que eu quero te encorajar hoje é que você olhe para a cicatriz e que você não tenha sentimentos de dor, sentimentos de falta de perdão, mas que você olhe essa cicatriz talvez de um processo que você passou e que você diga: uau, tá vendo essa marquinha aqui? Eu vou contar para você uma história incrível de superação, uma história incrível de evolução. E quando a gente passa por um processo, há transformação na nossa vida. E primeiro, a transformação ela precisa ser interna para que depois ela seja externa. Quando a gente olha a Bíblia, a gente vê algumas pessoas que passaram por esse processo e por essa transformação em Deus. O mais clássico que eu posso citar aqui é a história de Jó, que muitas pessoas conhecem, né? E Jó, ele passou por um processo ali em que ele perdeu os seus bens, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu a sua esposa, ele perdeu a sua saúde, ele perdeu os seus amigos. E ele passou por um processo muito dolorido e também por um conflito interno. Ele teve alguns questionamentos ali em que ele questionava a Deus por tudo aquilo que ele estava passando. Mas o mais lindo de tudo isso, queridos, é que Deus, antes de restituir a vida de Jó, houve uma mudança interna em Jó. Porque Jó, ele diz lá no versículo, no capítulo 42, no versículo 5, eu te conhecia, Deus, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Se você percebe esse processo interno ali, essa transformação interna de Jó, em que ele conseguiu conhecer a Deus só durante aquele momento de dor dele, Deus ele transformou o interior de Jó durante esse processo. E depois de tudo isso, Deus veio com restituição. Mas antes da restituição externa, para que todos vissem a restituição nos bens de Jó, na família de Jó, primeiramente houve uma transformação interna nele. E para não ficar só na história de Jó, quero trazer para vocês aqui a história de Noemi. Eu não sei se vocês conhecem, mas Noemi, ela era uma senhora já. Ela havia perdido o seu marido e depois de um tempo ela perdeu seus filhos. E aí ela se deu ali sozinha com as suas duas noras e ela diz para as noras: olha, eu vou liberar vocês, não precisam mais estar comigo, porque ela não tinha mais esperança, ela não podia oferecer nada para as noras dela. E Ruth, uma das noras, diz: não, eu vou estar com você até o fim. E aí Noemi, ela pega a Ruth e ela volta para sua cidade natal, para onde ela tinha ali vivido um tempo, e ela tinha saído dali com seus filhos e marido, e quando ela retorna sozinha com a sua nora. E a Bíblia diz que quando ela chega na cidade, as pessoas dizem: nossa, não é Noemi que retornou?
E ela diz: não me chamem mais de Noemi, mudem o meu nome para Mara, porque hoje eu vivo uma situação amarga. E Noemi, ela diz assim, lá no primeiro capítulo do livro de Ruth, no versículo 21, de mãos cheias eu parti, e de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Olha a condição, o status de Noemi. Uma condição de frustração, uma condição de perda, uma condição de derrota. Mas a Bíblia diz, se você for ler todo o livro, de que a sua nora, ela encontra Boaz, que era um homem muito rico e influente, que era também da linhagem ali da família de Noemi, e Ruth, ela se casa e ela dá um neto para Noemi. E Noemi, então, tem uma nova família. E quando você passa ali os versículos, a gente lê o capítulo 1, em que a condição de Noemi era uma condição de amargura. Mas no último capítulo de Ruth diz assim: as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. Deus mudou a condição de Noemi, de uma condição de viúva, sem família, sem filhos, para uma nova família. Deus restituiu a vida de Noemi. E a história de Ruth, a história de Noemi, ela tipifica a história de Jesus. Porque Jesus, ele veio também para nos resgatar. Ele é o nosso resgatador, amém? A Bíblia diz lá em Colossenses que Jesus, ele nos resgatou do império das trevas e nos colocou em um reino, no reino dos céus. Então Jesus, ele é o nosso próprio resgatador. É ele quem muda a tua condição, é ele quem muda o teu status, é ele quem muda a tua vida. E eu costumo dizer que não é por acaso que o primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água para o vinho. Isso é profético, querido. Nós cremos num Deus que muda a condição, que muda o status, que transforma. Então eu não sei se você está lá no momento do processo ainda, eu não sei se você já alcançou ali e hoje já pode conhecer Deus e olhar aquela cicatriz e dizer: uau, eu venci. Mas eu quero te dizer que no final a vitória, ela é certa, mas primeiro a transformação precisa ser dentro, precisa ser de dentro para fora, amém? Que Deus te abençoe. Eu quero voltar aqui para continuar falando sobre transformação e provavelmente no próximo a gente fale sobre metanoia, que é a transformação da nossa mente, amém? Que Deus te abençoe, te dê um sábado lindo e por onde você for, brilhe aí.